Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, 31ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versos 35 a 40. Hoje, a igreja celebra o dia de todos os fiéis defuntos, e o cenário litúrgico a ser contemplado é digno de ser transformado em uma verdadeira oração, dado que o cerne da questão é a ressurreição dos mortos. De um modo geral, a liturgia fala-nos a respeito da morte e ressurreição. E para pensamentos como este, temos ainda a feliz possibilidade de agregar a visão do magistério da Igreja, como de alguns teólogos que contribuíram de forma excelente para esta temática. O livro de Jó, provavelmente do século V a.C., já prenunciava desde então um fato decisivo para a fé cristã. Jó diz assim na primeira leitura: Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Veja que na ótica da Sagrada Escritura, a morte e a ressurreição são dois elementos inseparáveis que devem acompanhar o percurso do ser humano a começar de sua queda do paraíso. Por este olhar inicial, percebemos que, inevitavelmente, todas as pessoas deverão passar pelo vale da morte. Contudo, a certeza da fé na ressurreição dos mortos deve ser o princípio norteador de cada pessoa. E assim como Jó tem a certeza de que ele verá Deus face a face, todo cristão deve ter a mesma certeza que o Senhor, sendo o bom pastor, não deixará faltar coisa alguma na vida de quem acredita nele. Diz o Salmo de hoje: mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da morte, não temerei, pois o Senhor é o meu pastor. O Salmo indica ainda que haverá um momento grandioso da glória de Deus na vida de todos os seus filhos, pois todos que acreditam em Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos habitarão na casa de Deus. Realmente, após a queda de Adão e Eva, a morte se integrou na natureza humana. E, entretanto, a segunda leitura diz que da mesma forma que por um só homem a morte entrou no mundo, também por um só homem, Jesus Cristo, a vida é novamente reintegrada à natureza humana. Mesmo com esta condição divina da ressurreição, o ser humano deve aprender a confiar em Deus e, a partir de Jesus Cristo, lutar para conquistar a vida eterna pelos seus atos diários. De fato, Deus oferece já nesta vida presente meios para que cada pessoa conquiste a sua pureza com a finalidade de receber de Deus a sua permissão para a entrada no paraíso. Caso isso não ocorra no tempo de vida concedido por Deus, o fiel, ao morrer, ainda terá a possibilidade de purificar a sua alma no purgatório. Agregue-se ainda a estas duas condições da ressurreição e do purgatório uma terceira condição após a morte: o inferno. Todos aqueles que morrerem negando a existência de Deus e o seu infinito amor não terão a possibilidade nem da primeira nem da segunda. Ou seja, não se purificarão no purgatório e nem entrarão na vida eterna, mas irão diretamente ao inferno. Tal conclusão parte do Evangelho de hoje, onde Jesus conta uma parábola como um alerta a toda a sua igreja em relação à conduta diária de cada pessoa. Fala-se a respeito da volta do Senhor, o que culmina no momento do juízo final de cada pessoa. Neste ponto, o juízo final não se dará somente na volta de Jesus, ou como se diz classicamente, na parousia. Mas o juízo de cada pessoa também se dá no momento da própria morte. Por isso, Jesus ensina através da parábola que todo fiel deve viver a sua vida de modo correto, como que esperando a volta do seu Senhor. Viver corretamente
significa ser uma pessoa justa com Deus, consigo mesmo e com seu semelhante. Mesmo para aqueles que se esforçam para viver de acordo com os mandamentos de Deus e não o conseguem de forma integral, Jesus instituiu o sacramento da reconciliação ou confissão, que à medida que o fiel comete delitos em sua vida, ele tem a possibilidade de fazer a confissão auricular com o sacerdote, que foi instituído por Jesus, e logo então ser perdoado pelas faltas que se arrependeu. Contudo, aprendemos que após um pecado cometido e perdoado, mesmo assim, fica a sequela do pecado, ou uma pena temporal a ser paga. Contudo, como Deus é puro amor, como escreve São João, na 1 João 4:8, então a Igreja, norteada pela Sagrada Escritura e inspirada pelo Espírito Santo, instituiu a doutrina das indulgências. O que é indulgências? É a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel devidamente disposto e em certa e determinadas condições alcança por meio da Igreja como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade divina o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Uma citação do Código de Direito Canônico, Cânon 992. A indulgência, ela é parcial ou plenária. Ela liberta em parte ou no todo da pena temporal. E para isto, existem meios muito eficazes que a Igreja criou para que o fiel usufrua de tais condições, podendo assim ajudá-lo ainda mais na vida de santidade proposta por Jesus Cristo. Se executada fielmente cada uma das indulgências propostas pela Igreja, elas podem ser aplicadas pela própria pessoa e por ocasiões específicas, como pelas almas do purgatório. Hoje, especialmente, a missa é em sufrágio das almas do purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,